Bom dia! Estamos aqui hoje para dar continuidade às nossas aulas de ciências. Hoje o capítulo que nós vamos começar aí é o capítulo 2, Estruturas da Terra, que fica localizado na página 228 do livro de vocês, primeiro módulo. Tá? Para a gente começar a falar sobre a estrutura da Terra, a gente precisa relembrar, tá? O que houve. Vamos lá. No primeiro capítulo, vocês estudaram, tá? Que Tales de Mileto, ele foi o quê? Um matemático responsável, né, por imaginar aí o quê? Que a Terra, ela era plana, ela tinha o formato de um prato, né? É a partir dessa teoria de Tales de Mileto que temos hoje ainda os terraplanistas que acreditam que a Terra é plana, né? Além de Tales de Mileto, tivemos Aristóteles, que é um filósofo grego muito famoso. Ele foi o primeiro aí a falar que a Terra ela tinha um formato esférico, né? Foi ele o primeiro a falar sobre isso. Além de Aristóteles, temos também Eratóstenes, né? Eratóstenes, ele foi um filósofo e matemático, onde ele estudou o quê? Se a Terra ela fosse realmente plana, né? Ao estudar a luz do Sol, ao fazer uma sombra, né? sobre um lápis, por exemplo, uma folha, não era possível que a sombra, né, ela fizesse a volta se a Terra fosse plana. Ela faria essa volta apenas se o formato da Terra fosse esférico. Hoje nós sabemos, né, que a Terra ela tem aí o seu formato esférico, temos aí algumas evidências científicas que mostram isso. E com essas evidências científicas a gente conseguiu ver que a Terra ela faz dois movimentos, o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol, e nós temos o movimento, o movimento de translação que a Terra faz ao redor do Sol. Esse movimento ele também é responsável pelo surgimento das estações, primavera, verão, outono, inverno. Essas estações acontecem de acordo com o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Além do movimento de translação, nós temos também o movimento de rotação. O movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma, né? Ela gira em torno de si mesma. É o eixo. Esse movimento ele é responsável pelo surgimento do dia e da noite, né? Para ela fazer esse movimento em torno de si mesma, ela leva em torno de 24 horas. Dúvidas? Foi só para relembrar. Vamos começar hoje a estrutura da Terra. Nós sabemos que a Terra é um planeta, né? E existem camadas, ela é subdividida em camadas. A primeira camada que nós temos no planeta Terra é a crosta terrestre. É essa camada que a gente pisa, tá? É a crosta terrestre. Além da crosta terrestre, nós temos o manto, que é a parte responsável pela onde fica localizado ali o magma, que é o quê? É onde já está aquecido, né? O magma é lava, tá bom? Além do manto, nós temos o núcleo. O núcleo, como o próprio nome já diz, né? É onde está o centro da Terra. Quando nós falamos sobre esse centro da Terra, tem um filme que vocês conhecem chamado Viagem ao Centro da Terra. É uma obra bem curiosa. A gente, se tiver oportunidade, vamos conseguir assistir, tá bom? Mas dando aí continuidade. Essas três camadas, elas se subdividem, né? A crosta terrestre, o manto, ele se divide em dois, o manto externo e o manto interno, assim como o núcleo externo ou o núcleo interno, certo? A gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Além, quando a gente vai falar sobre essa estrutura interna da Terra, é necessário também que vocês tenham aí uma lembrancinha, né, de como é que veio, por quê? Vou explicar. Quando na página 231 do livro de vocês tem dividido certinho essas três camadas, quando a gente chega lá no manto, o livro de vocês ele vem dizer o quê? Que o manto ele está a cerca de 2.900 quilômetros da crosta terrestre. É aí bem distante, né?
se for perfurando, é bem distante. Além desse manto, a gente tem um núcleo. O núcleo, pessoal, ele varia a temperatura dele de 3.000 a 5.000 graus Celsius. É muito quente. No interior da Terra é pura lava, é só o magma que a gente encontra lá, tá? Além, quando a gente fala aí das 3 camadas, tem uma outra camada, não é camada, tem uma outra parte, né, chamada de litosfera. A litosfera é uma camada formada, tá, pela crosta terrestre, tá, pela crosta e pelo o manto, tá, o manto exterior, o manto externo, o manto superior, como vocês queiram chamar, tá. Ela é chamada de litosfera. É na litosfera onde a gente tem as chamadas placas tectônicas. Essas placas tectônicas, elas são responsáveis aí por vários movimentos que a gente tem no nosso planeta. Terremotos, os acidentes de vulcões, as explosões, né, as erupções dos vulcões, tsunamis, tudo isso é causado devido à movimentação das placas tectônicas. Vocês vão entender, olha só. As placas tectônicas, elas são grandes blocos, tá, rochosos que compõem a Terra e que se movimentam de forma lenta e contínua. Ele está sempre em movimentação, a placa tectônica, tá? A Terra, no total, temos aí 52 placas tectônicas. Dentre essas 52 placas, 14 delas são principais, tá? 14 dessas placas são principais. Como assim principais, professores? São as maiores, as que estão aí mais localizadas nos continentes, certo? E temos 38 menores, tá? Por que essas placas se movimentam? As placas tectônicas, elas se movimentam devido à alta temperatura que temos no interior da Terra. Essa temperatura que a gente tem aí no núcleo e no manto inferior, ela causa uma pressão. Essa pressão faz com que haja aí essa movimentação das placas, certo? Bora lá. Os movimentos das placas, eles podem ser o quê? Podem ser laterais, tá? Ir para o lado, para o outro, de afastamento, tá? Como assim? As placas, elas ficam sempre uma próxima da outra, tá bom? O movimento que pode ocorrer, elas podem se afastar ainda mais ou elas podem se colidir. Um ou outro, ele sempre vai ocasionar o quê? Na formação de montanhas, de atividades vulcânicas, de terremotos, de tsunamis, tá? É algo que acontece naturalmente, mas é algo que hoje em dia a gente já tem aí tecnologias que conseguem rastrear quando que isso vai acontecer, tá? Avisa-se aí um pouquinho cedo. É o que aconteceu como as explosões agora do último vulcão, né, do Krakatoa. Soube-se aí um tempinho antes e conseguiu avisar a população que morava ali perto, tá? Nós temos 2 tipos de placas, tá, pessoal? A placa continental e a placa oceânica, tá bom? Além disso, e as placas oceânicas e continentais, são 3 tipos de placas, desculpem. As 2 placas, a oceânica e a continental, elas conseguem formar só uma. Por quê? Porque é onde tem esse aí divisão de continentes, né, com a questão do mar, tá? Muito bem. As placas, elas possuem limites, certo? Na página 232 do livro de vocês, essa linha vermelha que vocês veem nesse mapa é onde está se subdividindo as placas tectônicas. Observem que o Brasil, ele está no meio de uma placa, tá bom? É por isso que aqui no Brasil é muito difícil ocorrer terremoto, né? Os vulcões que nós temos aqui, eles estão adormecidos, então não temos aí esse risco deles acabarem eclodindo não, acabarem acordando, né, entrando em erupção, certo? Os limites das placas, né, elas podem ser divergentes, que é quando se afastam, convergentes,
que é quando elas se chocam, e transformantes, quando elas deslizam uma sobre a outra, certo? Dúvidas aí? Não, né? Eu sei que vocês são bem inteligentes. Continuando, tá? Quando nós falamos nas placas tectônicas, é inevitável falar sobre os terremotos. Quando nós falamos do terremoto, é necessário que vocês tenham uma clareza sobre o que é um terremoto. Um terremoto, ele é quando vibrações naturais acontecem na superfície da Terra. E essas vibrações, elas encontram acabam fazendo com que haja uma rachadura no solo, tá? Existe um nome para o ponto, né, onde acontece a rachadura. Quando acontece dentro da Terra, que essa rachadura ela vai subir, na página 233 do livro de vocês, tem lá a tabelinha, vocês vão conseguir entender facilmente. Ali, onde aconteceu aquela rachadura, é chamado de hipocentro, tá? Hipocentro é o nome dado à rachadura que vem o quê? Lá dentro da Terra, certo? Lá dentro da crosta terrestre. Quando ela sobe, né, que tem a rachadura logo em cima, é chamado de epicentro, epicentro ou foco. É nesse epicentro ou no foco onde as vibrações elas são maiores, porque foi ali que se deu o maior número de vibração, foi ali onde explodiu. Se você pegar uma gelatina, você sacudir, ela vai rachar primeiro em um lugar, ela sempre racha em um lugar, a mesma coisa que acontece aqui no terremoto, tá bom? Além dos terremotos, né, nós vamos ver aí os vulcões, ou chamado ali vulcanismo. Quando nós estamos falando do vulcanismo, são as ocorrências, né, de manifestação de extravasamento do magma. O que é o extravasamento do magma? É o que? A explosão do vulcão, tá? Como mostra aqui, ó, nós temos o magma, que ele vem lá das câmaras magmáticas. Magmáticas vem de manto, tá, pessoal? Lá do manto. As câmaras magmáticas, elas ficam localizadas no manto. Na crosta terrestre, a gente não tem magma, tá? Não tem lava, não fica ali. A lava, o magma, que é a mesma coisa, só é localizado no manto. Quando acontece a explosão, a erupção do vulcão, a lava ela sai das câmaras magmáticas e ela sobe. Tem um canal direto, que vai sair lá pela boca do vulcão, certo? Mas também existem outras saídas, tá bom? Essa expulsão do magma, ela causa aí várias cinzas, que é o mais preocupante. Por quê? Porque essas cinzas elas acabam sendo aspiradas pelas pessoas e isso provoca aí um fechamento, né, das traqueias, dos pulmões, e as pessoas acabam parando de respirar, certo? Dúvidas? Não, né? Sobre o vulcanismo, a gente vai acabar vendo aí na página 286 do livro de vocês, onde vem aí a mesma imagem. Eu quis aproveitar a mesma imagem para vocês conseguirem entender e facilitar, né, a absorção do conhecimento de vocês. Tá? Na página 237 do livro de vocês, vem falando dos geysers. Os geysers, eles são, né, eles são ocasionados por atividades geológicas. Como assim, professor? O que é um geyser? Sei que todo mundo aqui assistiu Pica-Pau, né? Tenho certeza. Lá no Pica-Pau, né, quando ele tá lá com aquele urso, tem lá de onde é espirrada uma água, né? Tem lá a terra lá, todo planinho, e sai espirrando água. De hora em hora, né, sobe a água. Isso ali é chamado de geysers. Aquela água ali, ela sai quente, tá? Aquela água, ela está ali devido aos aquíferos subterrâneos, tá? A maior parte da água que nós temos, ela está nos aquíferos, água potável, tá, pessoal? Ela está nos aquíferos. Esses aquíferos, eles ficam entre a crosta, né, e o manto superior. Só que, dependendo da localidade onde está esse manto superior, né, a crosta e o manto superior,
A água que está ali, né, entre esses dois, ela acaba superaquecendo. E a mesma forma que acontece aqui com o vulcão, ela procura um caminho para saída. Porque a pressão é muito alta, então ela precisa sair para poder restabelecer a pressão lá dentro, certo? Agora nós vamos para uma historinha aí sobre como que surgiu os nossos continentes, tá? Existe uma teoria chamada de deriva continental. O que é a deriva continental? Segundo Wegener, né, no passado existia apenas um continente. A Terra toda era apenas um continente. Esse continente ele era chamado de Pangeia, certo? Só que há cerca de 200 milhões de anos atrás começou-se uma fragmentação desse continente, tá? E a Pangeia, ela foi dividida em dois continentes, tá? Que é a Laurásia e a Gondwana, tá? Houve a divisão desse continente em dois. Tá? Quando a gente chegou na separação, né, da Laurásia e da Gondwana, devido às vibrações das placas tectônicas, tá? Continuou-se a separação dos fragmentos. Tanto a Laurásia como a Gondwana, tá? Elas ficaram em dois pedaços. Só que com a movimentação das placas, esses pedaços eles começaram a se subdividir. Como vocês podem observar, tá? Houve a separação dos continentes, tá? Foi se quebrando. E isso ocasionou na formação dos continentes que nós temos hoje, tá? Como está aqui. Esse aqui é um mapa atualizado que nós temos no nosso mundo da Terra hoje, onde é localizado todos os continentes e toda a separação, certo? Vamos nos falar daqui a pouco para poder tirar algumas dúvidas em relação ao assunto. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado pela participação de vocês. Tá? Vamos dar continuidade aí para poder responder a atividade da página 242 e 243 do livro de vocês. Beijo!